As urnas já estão abastecidas com 369 nomes de candidatos a vereador, concorrendo para a Câmara de Cascavel. Mas será que é só aguardar quais serão os mais votados para saber quem serão os eleitos? Como se elege um vereador? Não sei te dizer direito, não. Eu sei que a gente vai lá e vota. Pela lógica, o mais votado é o eleito, em todos os sentidos. O mais votado é eleito. Eu entendo que para um vereador se eleger, tanto vereador, prefeito, o partido precisa de um certo quantia de votos. Perfeito, é isso aí mesmo. E o que você acha desse sistema? Você acha que é justo? Que não necessariamente os mais votados acabam se elegendo. Isso, não é sempre que os mais votados se elegem, depende muito, tipo assim, temos um partido e temos outro. Às vezes o mais votado de um acaba perdendo a vaga porque foi menos votado do outro partido. Seria isso minha visão. Isso é meio chatinho de entender isso. Isso é meio chatinho, meio complicado. O Vinícius está certo. Nem sempre os mais votados são os eleitos. O sistema eleitoral para vereadores aqui no Brasil é bastante complexo, bem chatinho de explicar e também de compreender. Mas vamos tentar. O cientista político Marcelo Navarro apresenta os dois termos mais importantes nesta matemática das eleições proporcionais. Bom, para que você possa ser um candidato das eleições para vereador, você precisa de duas regras básicas. Primeiro, você tem que ter a regra do quociente eleitoral e também ter a regra do quociente partidário. O quociente eleitoral é obtido com a divisão dos votos válidos pela quantidade de vagas a serem preenchidas. Já o quociente partidário, que define o número de vagas de cada partido, é obtido com a divisão do total de votos da agremiação pelo quociente eleitoral. Luciano Catarinhuc, membro da Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, esmiuça e exemplifica esses termos. Essa chapa de vereadores, se a gente fazer um cálculo de questão exata, né, vamos colocar uma quantia de exata, são 21 vereadores, o quociente eleitoral é a soma dos votos válidos, é a divisão dos votos válidos, que exclui, para ter os votos válidos, dos votos totais, os votos brancos e votos nulos. Desses votos válidos se divide pela quantidade de cadeiras, são 21. Então, se tivermos 210 mil eleitores, divide por 21, a cada 10 mil votos, esse é o quociente eleitoral, elege um vereador. Ou seja, a soma dentro do partido do voto de cada vereador que compõe aquela chapa, que pode ter até 22 candidatos, se cada um fizer 1.000 votos, por exemplo, a chapa completa faz 22 mil votos. Então, nós temos 20 mil votos, elege 2 vereadores, com uma sobra de 2 mil votos. As sobras de vagas seguem na contagem para completar as cadeiras do Legislativo. Aí vem mais contas a serem feitas. Mas veio uma alteração aprovada em 2021 e que será utilizada pela primeira vez nas eleições municipais, para evitar o que já foi visto em outros pleitos, de candidatos com número alto de votos puxando outros, que fizeram uma votação muito pequena. Você vai somando as vagas que você pretende, além daquelas que você já conseguiu, e dividindo pela questão do voto, da quantidade de votos que você fez no quociente eleitoral. E aí vai puxando os novos eleitos, que devem também cumprir alguma regra. Precisam preencher, no mínimo, 20%. Cada desses candidatos do partido precisa fazer, no mínimo, 20% do quociente eleitoral como voto dele, para evitar o quê? Aquelas questões dos puxadores de voto, onde o sujeito fazia lá 5, 6, 7 mil votos e puxava um candidato com 400, 500 votos, enquanto candidatos com 2, 3 mil votos não entravam porque não tinha dado mais na sobra, não tinha atingido o quociente eleitoral. Ainda havendo vagas restantes, a lei prevê que as cadeiras sejam distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Nesse ponto, participam todas as legendas, independentemente de terem alcançado as regras anteriores. Confuso, não é? Segundo Marcelo Navarro, o modelo serve para fortalecer os partidos. Há não vou dizer nenhuma crença, mas há uma situação de se perceber a limitação, e a Constituição traz isso, de fortalecimento do partido político como uma agremiação que você consiga, no coletivo, levar, e não pela pessoa, porque o partido precisa ser forte para que não dê força apenas para uma pessoa. Deu para entender?
Na hora da eleição, tudo isso vai aparecer no sistema da Justiça Eleitoral automaticamente, não precisa ficar fazendo conta nenhuma. Cabe ao eleitor escolher com consciência e esperar o resultado dessa conta, que será tão importante nos próximos 4 anos.